Boa noite, irmãos. Antes da nova aurora, o inevitável crepúsculo. Então, quem já passou uma noite acompanhando alguém no hospital, a gente não consegue dormir. A gente não vê a hora do dia amanhecer para ver se com esse novo dia nós podemos restaurar nossas forças, podemos restaurar nossas esperanças. Quando nós olhamos na literatura dos profetas, e desde já eu convido vocês a abrir suas Bíblias em Jeremias capítulo número 48, sempre que nós vemos a questão dos oráculos dos profetas no Antigo Testamento, a impressão que nós temos é de que, usando um termo bem cearense, a peia é grande. Bom, embora sim os oráculos eles sejam severos, porque o pecado é uma ofensa severa contra Deus. Então, a chamada à atenção para que as pessoas venham a se arrepender tem que estar na mesma altura da gravidade daquilo que foi cometido, que no caso é justamente a ofensa contra o nosso Deus. Mas eu quero nessa noite chamar vocês a atenção para o texto de Jeremias capítulo 48. Bom, é um dos textos mais poéticos da Bíblia, porque se você não sabe, a maior parte dos profetas do Antigo Testamento, eles não deixam nada, certo, a desejar na sua perícia em escrita em relação aos salmistas. As nossas traduções, infelizmente, elas não conseguem captar muito dessa questão, porque poesia é uma das coisas mais difíceis de nós traduzirmos, certo? Eu sou formado em letras, eu amo poesia. Eu amo tanto poesia que o nome do meu filho mais novo quase foi Carlos Drummond de Andrade. Certo? Pois é, mas foi Caléu, porque foi voto vencido. Não chega a ter a mesma nobreza do nome do Bernardo, que quase foi... Como? Pronto, eu sei que teve um nome aí do Super Saiyajin, não foi? Se não fala a memória, tem uma história aí, tá bom? Não foi tão especial assim, mas só para vocês verem o quanto eu amo poesia. Pois é, o Caléu quase foi Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente olha para o texto de de Jeremias capítulo número 48, a profecia, o oráculo divino, ele se mescla com a poesia, para nos mostrar, de certo modo, que ainda que o oráculo, ainda que a profecia seja tão severa, a poesia vem para mostrar que o Deus que exorta, entendam, é o mesmo Deus que chora pelo pecador. Certo? Então, de algum modo, a poesia aqui em Jeremias capítulo 48, ela nos chama a atenção para esse ponto. Então, eu quero, trabalhando o tema, antes da nova aurora, o inevitável crepúsculo, eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Jeremias capítulo 48, e nós vamos observar lições sobre a soberania misericordiosa de Jeová, ou de Yahvé, sobre o orgulho das nações. Se nós, ao nos aproximarmos desse capítulo, Jeremias capítulo 48, nós vamos perceber que o juízo de Deus sobre o orgulho humano, ele vai revelar a sua soberania que corrige. Mas nessa semana, em todos os meus aconselhamentos, e também nos estudos que eu fiz, marcou-se muito na minha mente a ideia de que a soberania de Deus não é um ensino que desce atravessado nas nossas gargantas. A soberania de Deus, embora didaticamente nós separemos o estudo de Deus em temas, então Deus é justo, Deus é soberano, Deus é amor, de modo algum, na essência do nosso Deus, existe um só ponto, aqui é amor, aí do outro lado ali é justiça. Em Deus, essas características estão entrelaçadas. Então eu poderia dizer que, de certo modo, pegando a soberania, pegando a sabedoria e pegando o amor, eu posso dizer que a soberania de Deus, ela é sábia e ela é amorosa, porque em Deus tudo é uma coisa só. De algum modo eu posso dizer que o amor de Deus é soberano e sábio. E também eu posso dizer que a sabedoria de Deus, ela é soberana e ela é amorosa. Esse capítulo, ele nos ajuda a pensar Deus justamente nesse ponto. Em vez de pegarmos só um tópico sobre Deus, a soberania, o profeta Jeremias, no capítulo 48, na profecia dele acerca de Moabe, uma das nações vizinhas e nações aparentadas com Israel, o profeta Jeremias, ele nos mostra essa soberania divina
entrelaçado com o seu amor. Há quase que o clamor do evangelho aqui. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta que intercede pelo povo e que não foi ouvido. Aí eu volto a repetir e entenda, existe um profeta chorão aqui, porque tem um Deus que chora pelo pecador. A ira de Deus não deve ofuscar o seu amor. Para isso, então, em relação à exposição desse texto, seguindo uma própria ordem natural, eu quero pegar esse texto e dividi-lo em 5 partes. Eu sei que se você olhar aí, você vai dizer, 47 versículos, hoje o culto chega à meia-noite. Aí eu vou usar as mesmas palavras do meu pastor, certo? O pastor Valbert, quando ele expôs em uma das suas mensagens no capítulo longo. Eu espero que, da mesma forma que para mim, as horas de estudo parece que passaram rápidas, eu espero e convido vocês a perceberem que, embora tenhamos aqui 47 versículos, você vai perceber no fluir da mensagem que o tempo vai passar tão rápido que você nem percebe que nós refletimos sobre 47 versículos. Vamos então lermos pelo menos a primeira parte, o versículo número 1 e o versículo número 47, tá bem? Diz assim: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Aí a última parte diz, a última frase realmente de Jeremias 48 e 47. Até aqui o juízo contra Moabe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, e obrigado porque, ainda que às vezes as tribulações, as dificuldades nos façam viver uma noite que parece que não se encerra, sabemos que a esperança renasce, sabemos que o dia vem logo após esta noite tão longa. Então nos ajuda a perceber, na tua soberania, no teu juízo, também percebermos o quanto o Senhor é amoroso. Nos abençoa, Pai, a refletir sobre tua palavra, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, amém. Então, como eu havia falado para vocês, esse é um dos capítulos mais poéticos do profeta Jeremias, certo? A poesia que ele usa é a rima hebraica. Rima é muito difícil de você traduzir, certo? Muito difícil. Então, um verso ou uma poesia que pode rimar numa língua, na outra não rima. Nos estudos teológicos, a gente substitui a palavra rima por paronomásia, mas eu vou chamar de rima, tá bom? Que é o nome mais bonito e o nome mais simples, para nós focarmos na palavra e não nos termos técnicos. Quando nós iniciamos aqui, Jeremias, ele pega esse trecho e ele vai, às vezes, mudando o tipo de poesia que ele usa. A primeira parte que ele usa, do versículo de número 1 até o versículo número 10, tem como um formato poético principal o que a gente chama de uma elegia. O que seria elegia e não alegia, certo? O que é isso? É uma poesia que trata sobre desastres. É uma poesia que fala sobre o sofrimento de algo, o sofrimento de alguém. Então vamos ver como é que essa poesia se comporta aqui. Bom, é poesia e é palavra do Senhor ao mesmo tempo. Versículo número 1: assim diz o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Nessa primeira frase aqui, nós vamos perceber que o Deus de Israel não é um Deus regional, apenas de Israel. Quando a gente lê o Deus de Israel, nem dá posse de Deus a Israel, nem o limita. De algum modo, faz mostrar a relação dele com Israel. De certo modo, aponta Israel como o grande anunciador ou proclamador das verdades do Deus verdadeiro a todas as nações. Do capítulo 46 até o final agora do livro de Jeremias, nós vamos encontrar várias profecias, oráculos para várias nações. Aí você diz assim: como é que essas nações poderiam ter lido o que Jeremias escreveu? Bom, nós vivemos em uma época em que o comércio internacional de lá, em alguns pontos, não deixa nada, certo? Digamos assim, inferior ao que nós fazemos hoje. Hoje nós temos as vias digitais.
Naquele tempo, principalmente pela posição de Israel, lá era atravessado por vias físicas, caravanas se circundavam de um lado para o outro, e embora fosse caindo aos poucos o privilégio de Israel ou de Judá, havia muito intercâmbio cultural, muito intercâmbio comercial, e às vezes embaixadores vinham para Israel, e eles poderiam levar aquelas cartas, ou parte do livro do profeta Jeremias, ou todo o livro, para o seu país, para que lá o rei apreciasse aquilo que o profeta havia dito. Então esses oráculos com certeza foram ouvidos lá em Moabe. Quem que é Moabe? Parece um nome feminino, mas é masculino. Moabe é descendente de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, então Ló é primo de Isaque, e os moabitas são parentes dos israelitas. Então tem essa questão aí, bom, de proximidade. Embora fosse uma nação pagã, se você ler os primeiros capítulos de Deuteronômio, você vai perceber Deus orientando Israel a não tomar as terras de Amon ou dos amonitas, não tomar a terra dos edomitas, dos descendentes de Esaú, e não tomar as terras de Moabe. Por quê? Porque Deus tinha uma terra própria para os filhos de Jacó, os israelitas, e as terras ocupadas pelos edomitas, amonitas e moabitas, foi o próprio Deus que deu aquelas nações. Eu sei que pela leitura e pelo tamanho, o Antigo Testamento, às vezes não é tão fácil a gente ligar as pontas. Israel tem um destaque, porque nas promessas dadas a Eva, da semente da mulher que nasceria, as promessas dadas a Abraão, de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, o nome de Israel se sobressai. Mas Deus tem interesse em várias nações. Por exemplo, nesses trechos que eu mencionei de Deuteronômio, você vê Deus como o Senhor que deu as terras aos edomitas, moabitas e amonitas. Amós capítulo 9, versículo 7, é um dos meus versículos prediletos do Antigo Testamento. Diz que do mesmo jeito que Deus tirou os israelitas do Egito, Deus tirou os sírios de uma certa região e os filisteus de uma outra região, e foi Deus que os colocou onde eles estavam. Dá para você entender? Os sírios e os filisteus eram inimigos de Israel, e diz que o Deus de Israel era soberano e guiava a vida das nações, até mesmo das nações adversárias de Israel. Então a gente ligando esses pontos, a gente começa a perceber, Israel é a menina dos olhos de Deus, mas Deus também tem interesse em todas as nações, até ficar mais claro quando Jesus Cristo vem. E a gente encontra em Mateus 28, ide portanto e fazer discípulos de todas as nações. A gente chega lá em Apocalipse, lembrando das mensagens do nosso pastor Iago, que no céu teremos representações de toda língua, de todo povo e de toda nação. O Deus de Israel não é posse de Israel, o Deus de Israel é aquele que através de Israel quer abençoar todas as nações. É o que Deus faz aqui. Através de Jeremias, Deus vai abençoar Moabe. Moabe sempre está ligado, se você entrar no livro de Juízes agora, a uma perseguição ao povo de Israel. Os moabitas foram aqueles que contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Então o atrito entre esses dois povos, embora parentes, era muito grande. Mas, ainda assim, Deus, o Deus que amava Israel, era o Deus que também amava Moabe. Como é que a gente pode ver isso dentro desse texto? Pela primeira frase, depois do Deus de Israel: ai, cidade de Nebo. Essa palavra ai, ela está carregada na língua de Jeremias de muita emoção. Falei para vocês que é um canto que demonstra a dor por algo que se perde. Pois é, na primeira linha, alguém está dizendo: ai, a minha alma dói, dói. Por que a minha alma dói? Aí diz: porque a cidade de Nebo foi destruída. Porque Kiriataim está envergonhada, ela já está tomada. Porque a fortaleza está envergonhada e destruída. A palavra fortaleza aí não é a palavra que a gente encontra normalmente traduzido como fortaleza. Provavelmente é o nome de uma outra cidade, certo? Uma cidade chamada Misgabe. Então aqui logo no início, há alguém sentindo a dor pelo destino de 3 cidades dos moabitas. Isso é sério, porque não para nessas 3 cidades.
Dependendo da maneira como a gente pega o nome lá e traduz como substantivo próprio ou substantivo comum, se é próprio é nome de lugar, se é comum é nome de qualquer coisa. Deus faz basicamente uma revista em cada uma das cidades moabitas. É como se Deus olhasse para o Brasil e Ele sentisse dor por cada uma das 5.000 cidades que compõem o nosso país. É como se Deus estivesse olhando para o Ceará e Ele mostrasse a dor que Ele sente pelas quase 180 cidades cearenses que pecam contra Ele. Então há muita emoção aqui presente, desde a primeira linha. Ai da cidade de Nebo, Quiriataim está envergonhada, a fortaleza Olmigabe está envergonhada e destruída. Por que isso acontece? Aí o texto vai se prolongando. A glória de Moabe já não é. Em Hesbom, tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la, para que não haja mais povo. Não dá para a gente perceber um daqueles lugares que eu falei para vocês, mas o nome da cidade Hesbom aí rima, na língua hebraica, com o verbo tramar, certo? O que é que Jeremias está fazendo aqui? Bom, deixa-me tentar explicar com vocês com um verso de uma das minhas poetisas prediletas do Brasil, bom, Cecília Meirelles. Tem uma poesia dela que diz assim: com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de coralina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Vocês perceberam que palavras com a letra C se repetiram muito? Isso é um tipo de rima especial, não é aquela rima só do final de palavras. Quando a gente tem esse conjunto de rimas, eu não sei se vocês têm essa sensação, não sei se é coisa de poeta, coisa de professor de literatura, quem gosta de ler, mas dá uma sensação gostosa quando a gente vai repetindo o som de C, de R e de L que tem nessa poesia. Dá uma coceirinha na língua, a ponta da língua enrola para falar Carolina, que por sinal é um dos nomes mais lindos. Se eu tivesse uma outra filha, o nome dela seria Ana Carolina, certo? Então, é um nome muito poético, certo? É um nome muito poético. Então, o que a nossa querida Cecília Meirelles faz isso em língua portuguesa, Jeremias faz isso nessa poesia. Toda vez que esse poema é lido, o capítulo 48 de Jeremias em hebraico, dá uma sensação gostosa na língua, porque a língua vai enrolando. E essa questão da poesia, desse som que se repete, não é só para mostrar beleza, é didática. Para quê? Para memorizar. Você já parou para ver que às vezes os nossos hinos, eles têm o final, certo, de cada uma das suas linhas, bem parecido, porque isso favorece a memorização das palavras. Então tem o recurso da beleza, da arte de quem produz, tem a brincadeira, digamos assim, de usar a fala, mas tem o recurso de memorizar. Jeremias faz isso desde o primeiro lugar, ou do primeiro capítulo do seu livro, certo? Quando eu estava lendo esse livro com 11 anos de idade, eu lembro de no capítulo número 11, capítulo 1 de Jeremias, levar essa pergunta para o meu professor de escola dominical. O senhor me alcançou, eu tinha 8 anos de idade, e eu sou meio precoce, tá bom? Então vamos lá. Com 11 anos de idade eu já tinha algumas dúvidas teológicas, e uma delas era Jeremias 1, 10 e 11. Diz assim, o Senhor falando, 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: eu vejo um ramo de amendoeira. A resposta de Deus: muito bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aí lá vou eu perguntar para o meu professor de escola dominical, tá bom? Professor, o que é que esse texto significa? Aí ele me indicou um livro para ler, eu descobri. Em hebraico aqui tem outra rima. O nome amendoeira, certo? E a palavra vigiar, em hebraico, elas são rimas. É como se ele dissesse assim: Jeremias, o que é que você está vendo? A Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de choquede. Aí Deus responde: muito bem, porque eu chaquede pela minha palavra para cumprir. Então tem muitas rimas em hebraico, e você pode ver isso com uma boa Bíblia de estudo. Isso não está guardado só para professor de hebraico. Boas Bíblias de estudo fazem isso, e comentários bíblicos.
Deus ensina Jeremias desde o capítulo 1 a brincar com poesia, a brincar com rima, para chamar a atenção do povo para a beleza da palavra, mas também para ver a beleza da santidade de Deus revelado na palavra. O livro de Jeremias traz tudo isso. Aí lá no capítulo 48, Jeremias chega ao auge da poesia dele, usando várias repetições aqui, mas também algumas figuras que eu quero mostrar aqui, tá bom? Então, quando você lembrar de Jeremias, lembra do colar de Carolina, tá bom? Esse poemazinho aí da Cecília Meirelles que enrola um pouco a língua. Então vamos lá. Ele faz muito, mas muito isso aqui. Para que ele faz? De certo modo, quando ele faz isso dentro da poesia, a severidade que muitas vezes as pessoas têm em relação à soberania de Deus é suavizada. Vocês lembram de uma frase que eu disse? A soberania de Deus não é uma doutrina que desce rasgando na garganta. A soberania de Deus é algo que, quando é exercido na sua vontade, conforme Paulo nos revela em Romanos 12, a vontade de Deus ou a soberania de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então, quando você aprende a ver isso, você vai perceber que na palavra de Deus existe verdade, mas também existe verdade com beleza. Esse trecho, embora pareça severo, Deus está chamando a atenção do pecado de Moabe, mas ao mesmo tempo Deus está mostrando como Moabe é objeto do seu amor, ou Deus está olhando por Moabe. Então, nesse primeiro trecho aqui, nós temos essas poesias sendo trabalhadas. Mas lembra, também tem severidade, porque leiam comigo o último versículo, versículo número 10. E dependendo da igreja onde vocês vieram, às vezes as pessoas usavam isso daqui para forçar ou coagir você para não ficar parado dentro da igreja. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A gente só lembra da primeira parte, né? A segunda parte a gente esquece. Mas quando a gente pega a primeira e segunda parte, Deus está lembrando Moabe do que ele vai sofrer, e Deus está falando, provavelmente, para os soldados da Babilônia, que vão exercer o juízo diante de Deus contra Moabe, para que os soldados babilônios, que nem são servos de Deus, mas Deus está dizendo, eu estou vendo você trabalhando, e se você for relaxado no cumprir a minha palavra, isso vai trazer sofrimento para você. Por isso que tem, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Eu sei que esse negócio de reter a espada do sangue é meio que cruel, né? Mas está no mesmo nível do pecado cometido por Moabe. Eu sei que para mentes mais sensíveis, para mentes que estão passando por dificuldades espirituais ou emocionais, quando você vê esses textos fortes, você diz assim, mas Senhor, onde está o teu amor? O amor de Deus está no mesmo lugar onde a sua crueldade ou a sua ira, num bom sentido, elas se encontraram. Sabe onde? Na cruz. A ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus e ele disse, Pai, por que me desamparaste? Mas a mesma ira que caiu sobre Jesus é o mesmo amor que está em João 3,16. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você achar estranho a doutrina da ira de Deus, e quando você às vezes escorregar e dizer Deus é tão cruel, lembra, ele também experimentou o que é a crueldade do pecado, o que o pecado exige, e ele providenciou isso para nós. De certo modo, sabe qual é a resposta para todo o sofrimento nosso? É olhar para a cruz. A cruz responde tudo. A cruz nos mostra que nós não temos um Deus alheio à nossa dor. A cruz mostra que Deus tomou e encarou a ira, o resultado do pecado com seriedade, e providenciou um amor à mesma altura. É esse amor que brota aqui de Jeremias 48. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e aquele que reter a sua espada do sangue. Cruel? Vamos para a segunda parte. Versículos de número 11. Bom, nós vamos encontrar até o versículo número 19 algumas figuras que vão lembrar o que Deus está fazendo com Moabe. A figura que a gente vê no versículo de número 11 em diante é a figura do vinho que está sendo decantado, certo? Então aí para os apreciadores de vinho, o vinho quando é deixado parado, ele vai começar
armazenar, a sua borra, a questão daquele pozinho lá no fundo. Então, quando os decantadores, eles vão servir o vinho, eles têm toda uma técnica de como passar o vinho para um outro recipiente, para que a borra ou o seu pó fique ao fundo, e assim, para aqueles que apreciam vinho, vão ter uma boa experiência degustativa. A ideia que a gente tem é essa daqui. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como o vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Ele pega a figura do decantar, o vinho, mas ao mesmo tempo ele descreve o seguinte: Moabe, ele ficava no sudeste, ali em relação ao Mar Morto. A região dele era uma região de um platô. Então o que é que acontecia? De um lado, a região descia em grandes abismos, que são chamados no texto de flancos. Não era um local para todo tipo de agricultura, mas eles criavam cabras, as cabras monteses, e aquela região era muito propícia para o plantio da vinha ou de uvas. Então, um dos produtos nacionais aqui de Moabe é o vinho. Então, quando Deus fala para os moabitas que ele é comparado ao vinho que está descansado, eles têm isso dentro de casa para lembrar da mensagem de Deus. Você está vendo como Deus é didático? O mesmo Deus que está dizendo que os moabitas vão ser castigados se eles não se arrependerem, é o Deus que está pegando da maneira mais clara para dizer: Moabe, eu te amo. Moabe, preste atenção no que tem dentro da tua casa. Pega as lições do dia a dia e vê o que eu estou fazendo com você. Não é um Deus que não está nem aí e só se levanta do seu trono para castigar os pecadores. Eu volto a dizer, Jeremias é um profeta chorão, porque por trás desse profeta chorão tem um Deus que chora pelo pecado. De onde é que o senhor tira essa ideia, pastor? Gênesis capítulo de número 6. Quando a gente encontra a palavra arrepender ou arrependimento aplicada a Deus, ela vai ter um desses dois significados, certo? É uma palavra que para nós é difícil, porque na linguagem portuguesa, a ideia de arrepender é porque você fez coisa errada. Você pecou, então você tem que se arrepender. O sentido que a gente tenta traduzir da língua hebraica em relação a quando o verbo é usado para Deus é um dos dois. E um deles é esse daqui em Gênesis capítulo de número 6, onde nós encontramos o Senhor dizendo assim, 6, 5 e 6 de Gênesis: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração dessas pessoas era continuamente má. Então o Senhor, em algumas traduções, arrependeu-se de ter feito o homem. Eu estou lendo na Nova Atualizada, diz: Deus ficou triste. De uma maneira que a gente não entende, Deus chora pelos pecadores. E é esse Deus que se compadece. Ele tem que punir o pecado, por causa da sua santidade, pelo zelo de quem Ele é. Porque se Deus não fizesse isso, Deus seria um idólatra. Se Deus não zelasse pela sua santidade, Deus não daria importância a tudo o que Ele é, a razão de toda a existência. Deus não pode se contradizer. Então o pecado contra Ele precisa ser punido. Mas ao mesmo tempo que esse pecado precisa ser punido, a gente tem um Deus que se entristece ou chora pelo pecador. É essa linguagem que a gente vai lançar mais uma vez lá no livro do profeta Jeremias. Vejam só, tá bom? Mais uma vez, Deus mostrando a seriedade que aquele povo vai enfrentar. Então, a partir dessa prosperidade que Moabe tinha, com as cabras, com as vinhas, eles puderam ter bons exércitos. E ele diz no versículo de número 14: como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os jovens escolhidos desceram à matança. Pastor, se o juízo ainda é futuro, porque o verbo é colocado no passado? É uma maneira de mostrar que a palavra de Deus não falha. Então, algo que às vezes é futuro, a gente conjuga no presente ou no passado para mostrar, isso é tão certo de que vai acontecer, que para Deus é como se isso já tivesse sido encerrado, certo? É futuro ainda, mas ele usa o verbo no passado para dizer: não se engane, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Quem planta glória ao nome de Deus, colherá das bem-aventuranças,
Mas quem planta blasfêmia e ira contra Deus, colherá no seu tempo certo tempestades. E é isso que esse povo está fazendo. Porque qual é o pecado, pastor, que a gente vê em relação aos moabitas? A primeira citação desses pecados está no versículo 13. Diz que Moabe terá vergonha de Quemos ou Camus, que é o deus nacional deles, e diz que eles terão vergonha desse falso deus, do mesmo jeito que os israelitas, a partir de Jeroboão I, no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 4, eles abandonaram ao Senhor, que era adorado no templo de Jerusalém, e o tolo do rei Jeroboão I colocou 2 ídolos, um lá no norte, na região de Dan, e outro lá no sul, na região de Betel, para o povo deixar de ir para Jerusalém adorar e passar a adorar esses falsos deuses. Por isso que nos livros proféticos o nome Betel, que significa casa de Deus, é tão mal usado que às vezes a gente usa um apelido. Betel vira Bet-Aven, casa da vergonha, casa do ídolo. Betel era para ser a casa de Deus, provavelmente o mesmo lugar onde Jacó ele teve aquele sonho da escada e os anjos subindo e descendo, e ele teve temor daquele lugar, que disse quão terrível é esse lugar. Embora no português a palavra terrível pareça uma coisa maléfica, a palavra terrível é uma palavra religiosa, que descreve a sensação, eu estou diante de Deus, da beleza que Ele é, mas Ele é tão belo e tão puro, que essa beleza me causa tremor. Você já ficou com medo e alegre ao mesmo tempo? Essa é a sensação de terror na Bíblia. Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Foi o que aconteceu. Ele é muito lindo, mas Ele me dá um medo, porque eu sou inferior e sou pecador na sua presença. Isso é terror. Por isso que Jacó disse, quão terrível é esse lugar. Os israelitas abandonaram a Deus, transformaram Betel num centro de idolatria. E aquele centro de idolatria, homens que vieram para a reunião, lembram o que é idolatria? Não é apenas criar uma imagem de escultura, mas é colocar no lugar que pertence a Deus qualquer outra coisa, que pode ser boa. Seu trabalho, sua família, suas conquistas podem se tornar ídolos na sua vida. Se você der para essas dádivas, esses dons de Deus, família, trabalho, posses, se você der para isso o lugar de Deus, você nem precisa construir uma imagem de escultura. No seu coração você ergueu um Deus a um falso, ergueu um altar ao falso Deus, certo? Então pecado deles, não reconhecer quem Deus era. Então Deus está dizendo que Moabe vai sofrer do mesmo jeito Moabe vai sofrer. Até porque existe uma dinâmica no Antigo Testamento quando o povo de Deus, e isso acontece também com incrédulos, quando o povo de Deus, os incrédulos, chegam a uma certa medida em que Deus tem que agir, Deus pega uma nação para castigar o povo de Israel ou uma outra nação, certo? Moabe foi usado várias vezes por Deus, conforme diz o versículo 17, como vara forte e cajado formoso. Se você ler Isaías capítulo 10, versículo 5, essa é uma expressão mais ou menos como que está lá, lembrando que a Síria foi usada por Deus para castigar Israel. Mas o que acontecia? Deus deu aquela função, mas a Síria não podia passar disso. Bom, então Deus mandou castigar o povo até aqui. Aí vem a Síria e castiga até aqui. Deus mandou os moabitas serem, de certo modo, um modo de provação para Israel até aqui. Mas eles se deliciaram na maldade e fizeram até aqui. Aí Deus está dizendo, pecado de vocês, idolatria. Pecado de vocês amaram ser maldosos. Vocês ultrapassaram aquilo que eu mandei vocês fazerem. São esses pecados que a gente vê nos moabitas. Entrando no versículo de número 20, na terceira parte. Moabe está envergonhada porque foi destruído. Chorem, gritem, anunciem ao Arnon. Arnon é o nome de um rio, certo? Anunciem ao Arnon que Moabe foi destruído. O juízo também veio sobre a terra planície, ou a terra plana. Aí lembra, falei para vocês, ele vai passar uma revista em todo Israel, em todo Moabe, falando de várias cidades. Aí nós tínhamos algumas lá no início. Aí aqui no versículo 21, falem que o juízo veio sobre Olom, Jazar, Mefaate, Diboim, uma outra cidade chamada Nebo, que não é o monte de onde Moisés viu a terra prometida.
Bet-Tiblaim, Kiriataim, Bet-Camu, Bet-Meon, sobre Queriote e Bozra. Não confunda com a cidade dos Edomitas chamada Bozra, certo? E diz que sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto, todas elas vão sentir a ira de Deus. Então é um clamor nacional, é uma situação de desespero de toda a nação dos moabitas. Versículo número 25 diz: o poder de Moabe foi eliminado, o seu braço foi quebrado. E quem fez tudo isso fui eu, o Senhor, diz o Senhor. Quando você estiver lendo esse capítulo e vários outros capítulos dos profetas, marque quantas vezes aparece essa frase, diz o Senhor, porque ela é o resumo de uma frase que a gente viu lá em cima, no versículo número 1. Assim diz o Senhor. Esse é o selo de autenticação do discurso, da promessa, da pregação que Deus mandou fazer. Ai daquele que abrisse a boca e dissesse, assim diz o Senhor, quando Deus não tivesse falado isso. E Moabe está sentindo na pele. Quem está dizendo que os nossos dias estão contados é o Deus Israel, o Deus que se revelou em Israel. É isso que ele está deixando bem claro. Aí lembram da ideia do vinho que eu falei para vocês? O vinho às vezes era uma prática social para as pessoas que estavam com males emocionais, males sociais ou qualquer outros. Era a maneira do povo esquecer problema, certo? Então era a maneira de esquecer que tinha problema, era encher a cara. Então Deus está dizendo aqui: façam com que Moabe fique bêbado, certo? Por quê? Porque se exaltou contra o Senhor. Está vendo a idolatria que eu havia falado e a blasfêmia? Deus usou Moabe, mas Moabe disse: você não manda na minha vida, eu vou fazer com Israel o que eu quero. Ele se levantou contra o Senhor. Aí a situação que Deus diz é: tá bom, se embriague com a sua soberba, porque, aí eu sei que é uma visão meio que nojenta, porque você vai vomitar, você vai cair sobre esse vômito, está aqui no texto, viu? Moabe se revolverá no seu vômito, também ele será motivo de riso. Aquele que era tão exaltado, porque blasfemou contra Deus, não imaginou que estava dando um tiro no próprio pé. Porque quaisquer conquista que nós tenhamos, se não for para a glória de Deus, vai ser um tropeço na sua vida. Qualquer conquista que você tiver, se não for para a glória de Deus, vai ser um tropeço na sua vida. Okay? Então muito cuidado quando a gente ora: ah, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Por favor, não deixe de colocar na sua oração e no seu coração: eu só quero isso se for para a tua glória. Porque se for para me desviar, porque se for para me afastar, porque se for para me esfriar espiritualmente, é melhor não ter, ou ter menos, se tirar a minha atenção de Deus. Então é o que acontece aqui. Entrando na quarta parte, a gente vê Deus falando um pouco mais sobre o pecado de Moabe. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é muito grande. Ouvimos da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, do seu coração. Lembra? Eles tinham uma grande indústria de vinhos. Eles tinham um certo exército que poderia meter medo. Às vezes eles eram contratados como mercenários. Então era um povo autossuficiente, no pior que essa palavra pode significar: a autossuficiência de Deus. Nosso pastor Valbert pregou, antes da minha chegada, um sermão que até hoje o pessoal fala, né? Independência, lembram? E esqueceram? Vão lá no canal da igreja e assistam. A ideia lá é independência e morte. Porque se você quer ter independência de Deus, o que você está querendo é morte, é morte. E como nada passa despercebido na presença de Deus, Deus está dizendo para Moabe: eu conheço, no versículo 30, eu conheço a sua insolência, conheço, diz o Senhor, o selo de autenticação, e ela não vale nada. O texto está aqui dizendo: as suas arrogâncias nada farão. Duro, né? Deus passando na cara de Moabe. Está achando o quê? Que tu é alguma coisa sem mim? Você não é nada sem mim. Você vai cair sobre o seu próprio vômito, vão rir de você, você vai perder suas riquezas, todas as cidades vão ser abaladas. Duro, né? Mas antes do novo dia tem que vir inevitável crepúsculo, né? É o que a gente tem aqui. Muitas trevas, mas no meio de tanta escuridão,
Olha o evangelho em Jeremias, versículo 31. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, eu gritarei por todo Moabe. Pelos homens de Quiéres lamentarei. Mais que a Jazer chorarei por você, ó vinha de... Não é Sibima não, viu? É Sibima. Mas é quase o nome Sibima aí, tá bom? Eu chorarei por você, ó vinha de Sibima, porque os seus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. O mesmo Deus que tem que zelar pela sua santidade, punindo o pecado e punindo o pecador, é um Deus que chora pelo pecador. É o que a gente está vendo aqui. Deus não pode ficar parado e deixar o povo de Moabe fazer o que quer. Ele zela por sua santidade, porque Ele é o Deus de todas as nações. E ao zelar por sua santidade, a sua soberania, lembra? Isso não desce, ou não é para descer atravessado na nossa garganta. Porque a soberania de Deus, ela também é amorosa. A santidade de Deus também é amorosa. Então Deus, de certo modo, está dizendo para Moabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: Moabe, eu tenho um plano para você. Arrependa-se dos seus pecados. Então o texto segue dizendo: fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho dos lagares. Já não pisam uvas com gritos de alegria, os gritos não são de alegria. Aqui é aquela cena dos vinhais, né? Quem já assistiu o filme de italianos, bom, eles naqueles grandes barris de madeira, né? Eles com as calças arregaçadas até o joelho, pisando lá as uvas, né? Então deve sair um cheirinho muito bom, né? Daquele vinho pressado daquela forma. Então a ideia é essa: os moabitas lá pulando em cima dos cachos de uva para produzir o vinho, e enquanto isso, do mesmo jeito que os italianos, cantando e se regozijando. Aí Deus está dizendo: eu vou tirar esse cântico de alegria da riqueza de vocês, e sabe o que é que vocês vão ouvir? Os gritos não são de alegria. Ouve-se o grito de Esbom, até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Onoraim, ou Onoraim. Está vendo aqui? Mais nome de cidades, para não deixar ninguém esquecer. O juízo de Deus virá sobre toda a nação, porque toda a nação precisa arrepender-se dos seus pecados. Soberba, arrogância, tem que se arrepender diante de Deus. Aí diz que até as águas de um riacho aqui chamado Nisrim secou por causa do juízo de Deus. Aí Deus diz: farei perecer ou desaparecer de Moabe quem sacrifique nos altos. Os altos eram pequenas colinas que haviam muito lá em Israel, onde normalmente eles colocavam uma espécie de uma torre ou plantavam uma árvore, e lá eles cultuavam aos falsos deuses. Certo? Então, quando você encontrar altos aqui, é um local de adoração idólatra. Então Deus diz: não vai ter ninguém que faça isso, não vai ter ninguém que queime incenso aos seus deuses. Deus apontando o pecado, dizendo: está aqui, ó, é por isso que vocês vão ser punidos. Mas uma vez a gente vê, no meio dessa exortação para que se arrependa, falam da severidade que é o pecado. A gente tem um Deus que tem que zelar por sua santidade, punindo o pecador, punindo o pecado, mas ao mesmo tempo, gente, versículo 36, quem é que tem um coração que geme como flautas por causa de Moabe? Quem é que como flautas geme por causa dos homens de Quiéres? Aqui é o próprio Deus falando. É um dos textos mais belos onde a severidade de Deus encontra a sua bondade. Talvez o melhor lugar, fora esse daqui, onde a gente vê a severidade de Deus alcançando ou ao lado da sua bondade. Mais uma vez eu digo, Ele está apontando para a cruz, Ele está apontando para o Calvário, porque lá Deus puniu os nossos pecados, mas ao mesmo tempo Ele mostrou o seu grande amor. O profeta chorão está apontando para o Calvário. O profeta chorão está dizendo: Moabe, se arrepende. O profeta chorão fala para você hoje: arrependa-se dos seus pecados. É um dos textos mais belos do Antigo Testamento. Tão belo como Isaías 53, o salmo, ou o texto lá, o cântico sobre o servo sofredor. Jeremias está aqui, irmãos, basicamente abrindo as cortinas do tempo e olhando para o futuro, para aquilo que Jesus vai fazer por nós. O Deus que pune o pecado é também um Deus que chora pelo pecador,
Por isso que aqui nós temos um profeta chorão. É isso que a gente vê dentro desse texto. Então ele vai dar mais e mais declarações de juízo sobre Moabe. Entrando na última parte, falei para vocês que a gente ia voar nesse texto. O texto diz: virá, versículo 40, assim diz o Senhor. Mais uma vez essa frase é colocada para dizer: aqui está o selo de autenticação de que esse discurso, essa fala é de Deus, vai se cumprir. Ele diz que uma nação voará como águia, estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas, as fortalezas ocupadas. Naquele dia, os mais corajosos, o coração dos valentes de Moabe, será como o coração da mulher que está em trabalho de parto. Essa é a figura da parturiente, né? Nós temos uma dula aqui na nossa igreja. Então, imagina só o que a gente tem. Naquele momento em que as forças parecem que não vão aguentar a chegada de uma nova vida na terra, parece que tudo desmorona. É a mesma sensação que esses homens vão ter aqui. Eles vão ser tão provados que a sua coragem vai correr léguas daquela situação. Os mais corajosos terão a mesma coragem de uma mulher que está em trabalho de parto. Moabe vai ser destruído, porque se exaltou contra o Senhor, a blasfêmia, a soberba. Deus tem que punir o pecado, porque o pecado é uma ofensa à sua santidade, porque o pecado é um grande grito de blasfêmia e de arrogância contra a existência do próprio Deus. E é isso que a gente encontra aqui, versículo 43, terror, cova, armadilha. E se alguém achasse, eu vou me esconder e nada vai acontecer. É interessante a dinâmica que a gente tem aqui. Aquele que fugir do terror vai cair na cova. E se cair na cova, vai cair na armadilha. Aliás, e se sair da cova, cairá na armadilha. É o nosso bom e velho ditado: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ele vai sair da frigideira e vai cair no fogo. Não tem como fugir da ira santa de Deus. A única forma que você tem para que a ira de Deus não permaneça sobre você é olhar para o ponto na história onde a severidade de Deus encontra a sua bondade. E esse lugar se chama Calvário. O texto continua dizendo: os que fogem param sem forças à sombra de Hesbom. Porém sai fogo de Hesbom e labareda do meio de Seom. É o nome das últimas cidades de Moabe que está aparecendo. O texto diz: ai de ti. O mesmo ai que abriu esse trecho, mostrando que Deus sente, Deus se entristece, como a gente leu lá em Gênesis capítulo 6, e Deus ficou triste por causa do pecado do homem. A gente encontra aqui o Deus que sentiu a dor lá em Gênesis 6, é o Deus que está olhando para uma nação ímpia, uma nação que não é o povo escolhido como Israel é, mas que ainda assim Deus ama. Ele diz: ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque seus filhos foram feitos cativos e suas filhas foram levadas ao cativeiro. A noite está longa, né? A gente já viu um sinal, pelo menos 2 sinais, de que esse Deus que tem que punir o pecado é o Deus que também providenciou um sacrifício para que esse pecado fosse pago. E a gente chega no ponto maior, versículo de número 47. Contudo, apesar de toda a minha ira que eu tenho que derramar, porque o pecado é uma ofensa a mim, ele diz: eu mudarei a sorte de Moabe. Além de dizer que o amor de Deus é incondicional, que Ele não faz acepção de nações, sejam os israelitas, sejam os moabitas, sejam os brasileiros, sejam os argentinos, sejam os iranianos, os árabes ou os americanos. Deus não faz acepção étnica da humanidade, mas Ele vê toda a humanidade como destituída da sua glória. Ele vê toda a humanidade como merecedora da salvação. Mas é justamente isso que fala Romanos capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, para com você, para com a gente, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós temos o amor incondicional de Deus, que ama Moabe. Apesar de precisar puni-la, Deus ama Moabe. E apesar de puni-la,
Deus ama Moabe de uma maneira que Moabe não merece, o amor incondicional, mas esse amor incondicional, ele também é um amor restaurador. É isso que a gente tem aqui. Eu vou mudar a sua situação, eu vou mudar a sua vida, Moabe. Aqui Deus está mostrando amor para com a nação que não é descendente de Abraão, não são os filhos de Jacó, não é o povo que ele tirou do Egito, mas ainda assim Deus ama. O amor incondicional e o amor restaurador de Deus. Vamos para algumas aplicações. O estilo poético, a paixão que Jeremias apresenta em Jeremias 48 não é mero ornamento, ela encarna a teologia. Tem gente que acha que teologia vai deixar você frio, mas estudo teologia não, irmão. A letra mata, não estude teologia. Se o seu coração não sair incendiado, para você dar um glória a Deus na sua casa, na sua sala de aula, se você não sai de uma leitura da Bíblia sem a vontade de adorar a Deus, desculpa, o problema não está na Bíblia, está nos seus olhos que ainda estão cegos para a beleza da palavra de Deus. O nosso coração deve incendiar quando a gente lê um salmo, quando a gente lê qualquer outro versículo da Bíblia, porque é Deus sussurrando, é Deus falando ao meu coração. Então o que Jeremias está mostrando para nós? Que Deus domina até a linguagem. O caos da destruição de Moabe é ofuscado pela poética ação de Deus de buscar o pecador. Segunda aplicação que nós temos, esse texto nos mostra que o juízo de Deus não é algo arbitrário. Dá prazer a Deus punir o pecado, Ele zela pela sua santidade, mas ao mesmo tempo que Ele zela pela sua santidade, Ele também está no exercício do seu amor. Então o Deus que nós servimos é um Deus que é justo e julga com juízo compassivo. Há uma esperança aqui, uma esperança escatológica para Moabe, que essa, para eles era escatológica, para nós já vimos parte do cumprimento disso. Cristo veio para mostrar que não há acepção entre judeus e não judeus, não existe diferença entre Israel e os brasileiros. O mesmo Jesus que amou Jerusalém e chorou quando chegou lá é o mesmo Jesus que orou por mim e por você. Eu gosto tanto de pensar que quando Jesus ora em João capítulo 17, quando ele diz: Pai, eu não peço só por esses que estão aqui, mas eu peço por todos aqueles que hão de crer em mim. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Nós que não somos judeus, é esse mesmo amor que começa e termina Jeremias 48. É de um Deus que zela por sua santidade, mas lembra, a santidade e soberania não deve descer engasgado, atravessado no seu coração, na sua garganta, mas deve ser lida, apreciada, degustada com o líquido maravilhoso desse amor aqui. A gente tem um anúncio antes de Pentecostes, ou melhor, antes do Calvário, nós temos um anúncio da extensão da aliança de Deus com os povos. Não é mais uma aliança feita no Monte Sinai apenas com aqueles que Ele resgatou do Egito. Agora essa nova aliança pronunciada aqui é a nova aliança no sangue de Cristo. É isso que está pré-anunciado aqui em Jeremias capítulo de número 48. Então te convido a ler o Antigo Testamento com mais paixão. Eu te convido a ler esses textos que são tão ignorados por Deus, mas são tão belos e falam tanto do seu amor. Essa foi a Bíblia pregada na igreja primitiva. Essa é a Bíblia sobre a qual Paulo estava ensinando nas suas cartas do Antigo Testamento. Então, meu irmão, leia a Bíblia, aprenda sobre Deus, aprenda sobre tudo o que é necessário para você melhor extrair da palavra de Deus mudança para a sua vida. Vamos baixar a cabeça agora. Santo Deus, que se revela de maneira soberana, exercendo o teu juízo, mas muito obrigado, porque o Senhor aponta para nós o Calvário, o Calvário, o Calvário. Obrigado, Pai, porque às vezes, sem ter força, sem entender, a gente olha para a cruz e a gente vê o quanto ali é a resposta para tanta coisa, para coisas que a gente busca a resposta no mundo, para questões que a gente busca em medicações, em vícios. Na cruz nós podemos ver a severidade do que nós fazemos, pecamos contra Ti.
mas na cruz nós também vemos o teu grande amor revelado, de maneira que Ele nos atinge, Ele nos alcança sem nós merecermos. E ainda sem merecermos, é esse mesmo amor que, derramado em nossos corações através do teu Espírito Santo, está santificando essas vidas para nós parecermos com Jesus. Muito obrigado pelo profeta Jeremias, muito obrigado pelo Antigo Testamento, muito obrigado pela tua palavra. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.